Meus consagrados, vamos lá fazer uma correção rápida de exercícios de eletrodinâmica. Vamos lá. Número 1. Um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de elétrons livres, prótons ou nêutrons. Como está no próprio nome, se a corrente é elétrica, né, ela é feita de elétrons. E no caso são elétrons livres, que isso tem a ver com a constituição dos materiais condutores, são os metais que tem alguma camada. Além da camada de valência, tem a chamada banda de condução, que é onde tem elétrons fortemente menos ligados, né, com o núcleo, que podem fluir livremente entre os átomos que compõem aquele material. E é esses elétrons que, quando surge um campo elétrico gerado por uma diferença potencial nas extremidades do fio, são esses elétrons que são movidos de uma direção a outra de modo ordenado, e aí se constitui uma corrente elétrica. Bom, melhor colocar uma marcação em verde aqui, né? Resposta correta. Vamos deixar a marcação aqui, ó. Elétrons livres. Ou de acho, não é essa marcação que eu quero, não. Aqui. Elétrons livres. Pronto. Vamos lá. Pro próximo. Na questão 2, temos as fotos dos objetos. Aqui, nós temos um interruptor. A 2 são pilhas, a 3 são lâmpadas. Lâmpadas bem pequenas, né? E, por fim, fios na 4. Transformar energia elétrica em luz e calor. Qual desses objetos faz isso? Com certeza, as lâmpadas. Nós conectamos ela à energia elétrica para iluminar e elas acabam aquecendo. Gerar eletricidade. Qual desses objetos tem essa função? Claramente, as pilhas. Nós compramos elas quando queremos que um circuito de um controle remoto, por exemplo, funcione, porque elas geram energia elétrica para o circuito. Conduzir eletricidade. Claramente os fios nós usamos para essa função. Abrir e fechar o circuito, com certeza o interruptor, como aquele que usamos nas nossas casas para ligar ou desligar as lâmpadas. Questão 3. A tabela a seguir mostra a potência elétrica de diversos aparelhos utilizados em uma residência. Se os aparelhos listados permanecerem ligados durante 30 minutos, aquele que consumirá maior quantidade de energia é... Vamos lá. Consumir maior quantidade de energia elétrica. Qual deles vai consumir maior quantidade de energia elétrica? Bom, aqui convém lembrar que a energia é calculada pegando a potência do aparelho e multiplicando pelo tempo de uso. Como todos eles vão funcionar durante 30 minutos, o tempo de uso não vai ser a causa da diferença na quantidade de energia consumida pelo aparelho. Portanto, o que sobra para dar diferença é o valor da potência. Então, a diferença vai estar na potência. E, como você pode ver pela equação, quanto maior for a potência, maior será a energia gasta. Logo, aquele que tem maior potência, nesse caso aqui, terá maior energia gasta, que é o chuveiro. Questão 4. Figura abaixo mostra a chapa de especificações de uma máquina de lavar roupas. Nessa chapa estão identificadas as 3 grandezas físicas características do equipamento. Essas grandezas são respectivamente. E aí temos as opções: voltagem, frequência, potência, o que mais que aparece ali? Corrente, período, voltagem, né? E assim por diante. Bom, vamos olhar aqui para a chapa e vamos identificar o que são essas coisas. Em primeiro lugar, 2008 é o modelo, né? Esse 120V-220V é claramente uma medida em volts, significando que ela pode funcionar tanto em 120 como em 220 volts. E volts, né, é uma unidade medida para tensão, ou, no linguajar mais cotidiano, voltagem, que é exatamente o linguajar que a questão escolheu, né? Então, ó, voltagem. Embaixo eu tenho 60 Hz. Hz é a unidade de medida chamada Hertz, que é uma unidade de medida de frequência. Sendo que frequência significa o número de oscilações por segundo. Se eu tenho 60 Hz, quer dizer que a rede elétrica na qual ela deve ser instalada é uma rede elétrica na qual a corrente faz um vai e volta 60 vezes por segundo. Por fim, 660W é watt, né? Potência.
Então isso aqui é a medida de potência. Watt, que é o W, é a unidade medida para potência. Logo nós temos voltagem, frequência e potência. Letra A nos traz essa sequência. Questão 5. Em um circuito em série... circuito em série com duas ou mais lâmpadas iguais e ligadas, o que acontece com a corrente elétrica se uma das lâmpadas queimar? Bom, se o circuito está em série, somente uma corrente percorre esse circuito e ela depende do funcionamento de cada uma dessas lâmpadas, porque elas estão ligando, né, os fios nas diversas partes em que estão conectadas. Então, por exemplo, se essa lâmpada aqui, parar de funcionar, o circuito vai abrir. Se parar, ou melhor, se queimar, o circuito fica interrompido. E se ele fica interrompido, não haverá passagem de corrente. Logo, as outras lâmpadas, mesmo que não tenham sido queimadas, elas não vão ligar, porque não terá passagem de corrente por elas. A alternativa que nos fala disso é a alternativa C. A corrente não passa, pois o circuito só tem um caminho e o mesmo se abriu. As anteriores, todas dizem que... Uma diz que o circuito está fechado, isso é mentira, porque se queimou, abriu o circuito. A outra diz que o circuito está aberto, mas somente uma das lâmpadas se acende, não a outra. Isso não faz sentido algum, Porque, em primeiro lugar, a corrente não passa. Se o circuito está aberto, a corrente não pode passar. Questão 6. Agora nós temos um circuito em paralelo. Nesse circuito em paralelo, o que acontece quando uma das lâmpadas queimar? Quando o circuito está em paralelo, talvez você recorde que um dano nesse ramo aqui, por exemplo, não afeta os demais, pelo simples fato do seguinte: acompanha aqui, a eletricidade pode seguir esse caminho aqui por esse ramo e voltar, fechou o circuito. Ou ela pode seguir esse caminho aqui por aquele ramo e voltar. Ou, para fechar, seguir pelo último ramo aqui, cadê a cor, rapaz? Pode seguir... Ué? Não está mais funcionando o meu marcador? Aí, agora voltou a funcionar. Não quer marcar aqui, Ou ela pode sair por esse caminho aqui, Fechou? Esses três caminhos, eles são independentes, de modo que qualquer falha, como por exemplo nesse daqui, não interrompe a passagem de corrente pelos outros dois circuitos. Ou seja, se esse falha, não afeta os demais. Não afeta os outros caminhos. Ok? Então, se não afeta os caminhos, vai passar corrente pelos outros e os outros vão acender sim. Que opção traz essa alternativa? A primeira letra A diz que a corrente passa e acende as outras lâmpadas, pois o circuito tem outros caminhos. Exato, é isso aqui. A B diz que a corrente não passa e não acende as outras lâmpadas. Falso. Ela tem os caminhos ali, como nós podemos ver ali em amarelo e vermelho. Se o verde for interrompido, o amarelo e vermelho não é interrompido. A corrente passa e acende só a próxima lâmpada. Isso é falso, porque também vai acender a outra. Ok? Letra nada, Bônus agora. Em uma residência na qual a voltagem é 120 volts, é instalado um fusível de 22 amperes. Galera, é o seguinte. Fusível, para que ele serve? Um fusível, a indicação dele é de 22 amperes, significa que se ele for colocado em um circuito, naquele circuito ele suportará até 22 amperes. Se passar de 22, ele queima. E ele é feito para queimar mesmo quando a corrente passa de 22 amperes nesse caso. Porque a ideia é que, para aquele circuito mais de 22 amperes, põe os componentes dos circuitos em risco de queimar. Então,
O disjuntor não, perdão, o fusível, ao queimar, quando excede esse 22 amperes, ele estará protegendo o circuito daquele excesso de corrente, beleza? Então ele acaba queimando para que não queime os seus componentes. E ao queimar ele abre o circuito, né, impedindo a passagem de corrente. E aí vai dizer aqui que tem um chuveiro, né, com as seguintes especificações. Ó, o chuveiro, 2.400 watts, 120 volts. Então ele fornece uma potência de 2.400 watts e foi feito para funcionar a 120 volts. A pergunta é, qual o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas se essas lâmpadas têm as seguintes especificações? 60 watts, funcionando em 120 volts. Bom, se o disjuntor é de 22 amperes, nós temos até 22 amperes disponível. Quantos amperes consome o chuveiro? Bom, eu tenho que o chuveiro tem uma potência de 2.400 watts. E ele é feito para funcionar na tensão de 120 volts. Qual a corrente consumida por ele? Bom, como eu tenho os símbolos potência, tensão e corrente, a fórmula que relaciona eles é potência igual tensão vezes corrente. Que, quando eu organizo essa forma para isolar a corrente, eu passei tensão dividindo a potência. Então, se eu dividir agora a potência de 24.000 watts por 120 volts, simplifica zeros, fica um 240 dividido por 12, isso dá 20. 20 de corrente, então 20 amperes. Então, só o chuveiro já consumiu 20 amperes. Sobrou quanto ampere para usar? Ainda sobra 2 amperes dos 22. Né? Dos 22 ainda sobra 2 amperes. Mas e as lâmpadas? Isso aqui foi para o chuveiro. Né? O chuveiro. E as lâmpadas? Para uma lâmpada, o que nós temos? Já vou pegar a fórmula pronta, ó, isolada. Potência por tensão vai dar a corrente. A potência é 60 watts, mas ela também é conectada em 120. Simplifico os zeros, eu fico com 6 sobre 12. 6 sobre 12 simplifica por 6, isso nos dá 1 meio, ou seja, 0,5. 0,5 amperes. Cada lâmpada 0,5 amperes. Se eu multiplicar por 4, eu vou obter 2 amperes. E aí, com os 2 amperes, eu consigo atingir a corrente máxima. Se eu colocar mais uma lâmpada, já vai chegar a corrente total para 22,5 de ampere e o fusível queima. Então, até aqui, ó, um chuveiro mais 4 lâmpadas igual 22 ampere. Logo, a resposta é: eu consigo conectar até 4 lâmpadas. Mais que isso, vai exceder a corrente limite do fusível e ele vai acabar queimando. Então, resposta alternativa 4. Agora, vamos fazer algumas continhas aqui para o circuito em série de algumas resistências. Ó. É dada a associação de resistores abaixo submetida a uma DDP de 60 volts. Okay? Então nós temos aqui o circuitinho com a representação padrãozinha, né, de resistências de valores R1 2 ohms, R2 10 ohms, R3 8 ohms e a tensão ali do circuito como um todo, né, entre os pontos A e B, 60 volts. Determine a resistência elétrica do resistor equivalente. Olha só, resistor equivalente, meus caros. Então aí você precisa lembrar, no circuito em série, a resistência equivalente, REQ, é igual a soma. Esse símbolo aqui, pessoal, na matemática, significa somatório, tá? Quer dizer que ele manda somar o símbolo que eu vou escrever aqui, ó. Somatório de R, ou seja, somatório das resistências, beleza? Ou seja, na prática você tem ali 3 resistências, né? R1, então você vai ter que somar com R2 e somar com R3. Ou seja, manda somar, tá? Manda somar. Então é só somar 2 mais 10 mais 8, que nós teremos 20 ohms. Então a resistência total do circuito
já que tem essas três resistências em série, é a soma delas e dá 20 ohms. A letra B pergunta qual que é a intensidade da corrente através dos resistores. Veja, como o circuito aqui está em série, eu tenho somente uma corrente elétrica para atravessar todo o circuito, todos os resistores. Logo, essa corrente ela está associada à tensão total do circuito, que é 60 volts, e está associada à resistência equivalente, porque é para todo o circuito que ela serve. Então, eu tenho que considerar a resistência equivalente. E para isso, então, eu preciso usar a primeira lei de Ohm, que é a fórmula que a gente vai usar toda vez que a gente estiver mexendo com esses circuitinhos e quiser calcular valores de tensão, resistência e corrente. Tá? Em geral, essa fórmula funciona bastante. Vai ter um caso ou outro que você vai ter que usar a fórmula de potência e tal, mas não é o mais comum, né? Não é o mais simples. Então vamos lá. A corrente aqui vai ser... Vamos isolar a corrente, né? Isolando a corrente, eu pego a resistência, está multiplicando e passo dividindo a tensão. Então a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então é só pegar a tensão, que é 60 volts, dividir pela resistência, que é 20 ohms. Simplifica os zeros, divide 6 por... Deixa eu refazer esse risco aqui, né? Aí. 6 por 2 dá 3 amperes, né? Que é a unidade medida para a corrente. Beleza, 3 amperes percorrem o circuito. Então, esse I aqui vale 3 amperes. Agora a pergunta é, qual é o valor das DDPs dos resistores da associação? Ou seja, DDPs não é nada mais do que diferença de potencial que é dada em volt, é a tensão. E no circuito em série, você já viu que essa tensão de 60 volts vai se dividir em determinados valores para cada uma dessas resistências. A questão é, qual é o valor que fica em cada um? Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter um valor de tensão 1, tensão 2 e tensão 3 para cada um dos resistores 1, 2 e 3. E qual será esse valor? Esse valor será dado também, como eu disse, que a gente iria usar bastante, pela lei de Ohm. E agora ela já está organizadinha para o cálculo da tensão mesmo. Então vou chamar de tensão 1 aquela que passa pelo resistor 1. Mas qual que é o resistor 1? Resistor 1 vale 2 ohms. Qual que a corrente passa por ele? É a que passa pelo circuito, que é o 3 ampere. 2 vezes 3, 6. 6 volts é o que vai passar por ele. 6 volts. Aí, ó. Então, vou lá. Então, o 1 vale 6 volts. O 2 é 10 ohms. Então, o 2 vai ser R2 vezes a corrente. Ou seja, 10 ohms vezes 3. Ou seja, 30 volts. O 3 eu vou calcular aqui. É o R3 vezes a corrente. Que é 8 ohms vezes a corrente 3 ampere. Ou seja, 24 volts. Note que a divisão de fato se deu do total de 60 volts. Dos 60 volts, se você somar 24, 36, vai dar os 60 volts totais que nós temos ali. Então, nós ficamos aqui com 30 volts e 24 volts aqui. Beleza? Então, assim, nós completamos a análise do circuito. Nós temos a tensão em cada resistor, a corrente para o circuito como um todo, a resistência equivalente também. Vamos agora para o circuito em paralelo. No circuito em paralelo, considere a associação de resistores esquematizadas a seguir, submetida a DDP de U igual a 24 volts. Ou seja, a tensão, a diferença de potencial elétrico, é 24 volts aqui nessas duas extremidades que você está vendo. Veja, mas se o circuito está em série, de cara você já tem que lembrar que essa mesma tensão de 24 volts vai se aplicar a cada um desses resistores que estão ligados em série. Porque, perdão, estou falando série, né? Esse circuito é paralelo. Usei a palavra errada, perdão. Esse circuito aqui está em paralelo. Já vou deixar bem destacado aqui, ó. Esse circuito está em paralelo. Então, ao contrário do anterior, que a tensão se dividia entre os resistores, nesse aqui a tensão permanece a mesma e chega a mesma para cada resistor. Vamos lá. Pergunta letra A. A corrente em cada resistor. Cara, como eu avisei vocês, você vai ter que usar a lei de Ohm. Lei de Ohm, U igual a R vezes I. E a gente já percebeu, já usamos ali anteriormente, que a gente, para isolar, para achar a corrente, é só passar a resistência dividindo a tensão. Né?
Então a gente vai usar isso aqui, ó, para calcular a corrente em cada um dos resistores. Então qual que é a corrente 1, que é aquela que vai passar lá em cima no resistor 1? É só pegar a tensão, que é a mesma para todo mundo, e dividir pelo resistor 1. A tensão é 24. O resistor 1 tem um valor lá, ó, de 6 ohms. 24 dividido por 6, 4, porque 4 vezes 6 é 24. 4 amperes, portanto, é o valor dessa corrente 1. 4 amperes. Vamos para a corrente 2. Corrente 2 passa no resistor 2 de 3 ohms. Então, a corrente 2 passa no resistor 2. Então, os 24 volts são divididos por 3, que é a resistência 2. 3 vezes 8 dá 24, então são 8 amperes que vão passar lá. Por fim, a corrente 3 passa pelo resistor 3. Então, os 24 volts recebidos se dividem por 8 ohms. Portanto, nós teremos 3 amperes de corrente. Ficamos aqui então, né, com 3 amperes aqui, 8 amperes ali. Qual é, segundo a letra B, a corrente total do circuito? Bom, corrente total é aquela corrente que acabou se dividindo entre cada ramo. Ou seja, a corrente total é a soma de I1 mais I2 mais I3, que no caso é 4 mais 8 mais 3, que é igual a 15. 15 amperes. Por fim, a pergunta é qual é a resistência equivalente do circuito. Como esse circuito está em série, meus caros, olha eu mudando a palavra de novo, em paralelo, meus caros, não é a simples soma que vai te dar a resistência equivalente. Mas o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos, ou seja, das frações inversas de cada um daquelas resistências. Então, nós teremos aqui, para a resistência 1, o valor 6, a 2 é 3 e a última é 8. Então, 6, 3 e 8. Então, 6, 3 e 8, meus caros. Temos que somar os inversos aqui. Como é que você soma a fração desse jeito? Você tem que pegar o mínimo múltiplo comum. Quem que é o mínimo múltiplo comum de 6, 3 e 8? Só você jogar aqui, ó. 3, 6 e 8. Dá para dividir por 2. Esse cara vira 3, esse outro vira 4. Dá por 2 de novo. Esse vira 2. Dá por 2 de novo. Agora esse aqui vira 1. E dá por 3 para fechar a simplificação. Multiplica todo mundo aqui, né? Faz vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o mínimo múltiplo comum é 24. Então, vou escrever aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual. Aí, a parte numérica deu denominador 24. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 1, 3. Então, nós ficamos com 15 sobre 24. Por alguma razão, eu escrevi 14, né? 15 sobre 24. Mas espera aí. 1 sobre resistência equivalente é igual a 15 sobre 24. Como que agora eu isolo aí a resistência equivalente? É só eu multiplicar cruzado, né? Então, vamos multiplicar cruzado. Então, vamos ficar com a resistência equivalente vezes 15 é igual a 1 vezes 24. Mas 1 vezes 24 é 24 mesmo, né? Não tem mistério. Então, vou ficar com a resistência equivalente igual. O 15 está multiplicando, eu vou passar dividindo o 24 lá. E agora é só simplificar essa fração para ficar mais bonito, né? Vamos simplificar aqui por 3. Ó. Simplificando por 3, 3 vezes 8 dá 24 e 3 vezes 5 dá 15. Então, ficamos com 8 quintos. Okay? Se nós quisermos colocar isso em decimal, só dividir 8 por 5. Nós teremos o primeiro valor 1, sobra 3. Né? Não dá para dividir, acrescenta 0, vírgula, 6 vezes 5 dá 30. Divisão exata. Ou seja, resistência equivalente, se formos colocar em decimal, 1,6
ohms ou 8/5 de ohms para deixar em fração. Ou de acho. Aqui. Aí. Maravilha. Reta final, hein? Último problema. É o último problema mesmo? Acho que não, né? Acho que eu pulei alguns. E é o último mesmo. Vamos lá. A figura abaixo representa a parte de um circuito elétrico de uma residência. A figura é essa daqui, ó. Então nós temos aqui, ó, conexão 220 volts, tem um fusível aqui, aí tem a lâmpada, tem a TV, o ferro de passar, liquidificador, computador, geladeira. Nota que tudo conectado em paralelo com a fonte 220 volts. Então ele fala aqui, eu quero saber a pergunta, não é uma pergunta direta. Considerando que todos os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo, o consumo de energia elétrica da residência em kWh, olha só, em kWh, tá? Isso que é importante. Em kWh durante 120 minutos é tudo que é consumo de energia. Nós já sabemos, porque usamos nas questões anteriores, que a energia ela é calculada fazendo potência vezes tempo, né? Energia igual potência vezes o tempo. Então, qual que é a energia gasta por cada um desses? Bom, é só pegar essa potência que está aqui na tabela e multiplicar pelo tempo de uso. Porém, esse tempo de uso está em minutos. E como a gente quer o resultado em kWh, tem que transformar isso para hora, né? Então, para transformar minutos em horas, é só dividir por 60, né? 120 dividido por 60, 2 horas. Então, o tempo é 2 horas. Né? Tempo é 2 horas. Esse tempo, então, nós podemos jogar ele aqui, ó, e multiplicar. Multiplicar cada um desses valores. Ao multiplicar cada um desses valores pelo tempo de 2 horas, o resultado que vai sair daqui é a quantidade de energia. Então, 2 vezes 150, nós teremos 300. 2 vezes 400, 800. Novamente aqui 2 vezes 300, né? 600. Aqui embaixo também, ó, 600 de novo. Aqui 2 vezes 150, 300. E 2 vezes 120, então 240. Agora, meus caros, basta somar todo mundo. A soma geral, isso aqui, ó, soma, vai dar 600. Vou até fazer um rabisco aqui, ó, pra você entender que a gente está somando, né? A soma de todo mundo aqui, ó, vai dar, vamos ver, 300 mais 800, 1.100, mais 600, 1.700, mais 240, 1.940, mais 300, 2.240, mais 600, 2.840. 2.840. Porém, eu peguei a potência que ali na tabela está em watt e multipliquei pelo tempo que está em hora. Então, até o momento, eu tenho um valor total de energia em watt-hora. Mas o problema me pede que esse valor esteja em kWh. Como que eu transformo watt-hora em kWh? Bom, para o quilo surgir, basta dividir por 1.000. Porque o K, ele vale, né, 1.000. Então, se eu pegar e dividir esse valor por 1.000, isso vai me dar 2,84. Agora, se eu dividir por 1.000, eu tenho que compensar multiplicando por 1.000. E eu represento esse 1.000 pela letra K. E aí sim, eu obtenho o valor de 2,84 kWh. Alternativa correta, letra D. E assim, nós finalizamos aqui a nossa lista de problemas sobre eletrodinâmica.